Valendo. Boa, valeu. Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A nossa aula 2 aí do nosso curso de formação para Cumim de bandeja. Hoje a gente vai começar a aula revendo algumas questões que vocês trouxeram no formulário, trazendo alguns esclarecimentos. Em seguida, vou trazer um depoimento, uma fala de uma garçonete que trabalha comigo. A ideia é que ela traga a visão, os conhecimentos, tudo relacionado ao Cumim e também ao garçom. E a ideia é a gente aproveitar muito numa fala de 10 minutos que ela vai ter, ou mais se ela precisar, porque se você para pensar, uma das nossas maiores vendedoras, se não for a maior, e é uma honra trabalhar com ela também. Começando sobre o feedback da aula 1. A nota média de recomendação foi 9,3, uma média legal, foi bem legal ver isso. Ou seja, vocês estão vendo o valor de fato ao material que a gente está trazendo. Vocês curtiram a duração, que foi aproximadamente de 30, 35 minutos. A aula de hoje eu vou tentar estender um pouquinho mais, talvez até 40, 45, mas a ideia, já que vocês gostaram desse tempo nem muito longo, nem muito curto, é manter nessa média de tempo. E com relação às perguntas que a gente fez lá para vocês responderem, todo mundo acertou, parabéns. É legal ver que vocês estão engajados no projeto. O que vocês mais gostaram foi a parte de postura, apresentação pessoal, hospitalidade, papel do Cumim e a diferença do garçom, entre as funções do garçom e do Cumim, porque, de fato, para quem não trabalha no meio, às vezes é uma novidade tudo isso, né? Então é legal ver que vocês perceberam isso como legal e a ideia é, na aula de hoje, trazer mais novidades assim e que vocês consigam sair daqui com novos aprendizados. E o que vocês menos gostaram, ou o pedido mais recorrente que vocês tiveram, foi a maior interação, a maior troca com a turma. Então, como hoje o projeto talvez fosse fazer uma aula presencial, mas não foi possível, como nem todos podiam estar aqui presentes, hoje eu preparei uma aula com mais integração, com mais interação, com vídeo, com fala, com exemplos reais, com coisas que de fato vocês possam curtir mais ainda. E um esclarecimento importante, principalmente para uma das nossas colegas aqui de sala de aula que trouxe um depoimento para a gente, foi no privado com o Rafael e conversou um pouco com ele. Queria agradecer muito esse depoimento. Não sei nem se eu, não sei se tem problema falar o nome dela, né, Rafa? Não sei se ela ficaria incomodada. O que você acha, Rafa? Não precisa, não precisa. Não precisa, então deixa quieto. Mas foi muito legal mesmo. Quem deu esse depoimento no privado do Rafa, eu agradeço muito. E esclareço que, claro, o projeto está sendo idealizado por mim, eu sou um dos sócios aqui do Vitória, por mim, pelo Rafael e pelo Bernardo. Então, como meus exemplos eu trago aqui diretamente do Vitória, talvez fique parecendo que de fato é um treinamento visando contratar para o Vitória. Mas a realidade é que não é. A ideia é que todos saiam daqui com exemplos. Eu estou trazendo aqui a realidade que é do Vitória, claro, mas eu também vou tentar trazer mais, de uma maneira mais ampla e aberta, outros exemplos, para não ficar, de fato, parecendo que é uma coisa fechada para o Vitória, porque não é essa a ideia. A ideia é formar vocês, de fato, para conseguir entrar nesse meio dos restaurantes, da alimentação fora do lar, e consigam ter segurança para trabalhar nesse tema. Tá bom? E aproveitando que a ideia é sair daqui com um certificado e que vocês possam apresentar isso e as pessoas possam me consultar ou consultar qualquer integrante do De Bandeja
para poder recomendar vocês para trabalhar. Ainda que vocês queiram trabalhar aqui em Volta Redonda, no Vitória ou em outro restaurante, a ideia é que vocês saiam com uma recomendação nossa, esse certificado sirva de uma recomendação, tá bom? Então, deixar isso muito claro. E aí, vamos começar pela fala da nossa querida Isabela. Isabela, eu vou abrir a fala para você fica à vontade, leva o tempo que for necessário. Ela está aqui do meu lado, tá, gente? Só estou olhando aqui para ela está aqui do meu lado. E eu vou me mutar meu computador, e vou deixar ela ficar à vontade o tempo que for necessário para trazer a experiência dela, a visão dela, tudo que ela puder trazer para a gente que acrescente no nosso conhecimento. Isabela, contigo. Obrigada, Felipe. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Vou voltar a pedir, né? Como o Felipe falou, quem quiser ligar a câmera para ver o rostinho de vocês, para ver se vocês estão conseguindo entender. Se eu estiver falando muito rápido, porque garçom a gente está acostumado com correria, então a gente fala muito rápido. Mas se eu estiver falando muito rápido, para vocês virem aqui e falar para mim, ó, Isabela, respira, fala um pouquinho mais devagar, tá? Tô aqui. Qualquer dúvida de alguma coisa. Oi, Mariana, que linda! Obrigada por ter aberto a câmera, querida. É bom assim, que a gente conversa vendo o rosto da pessoa. Deixa eu te falar. Vamos começar. Eu sou a Isabela, eu trabalho, como o Felipe falou, no Vitória, há 5 anos como garçom. Antes disso, eu fui cominha aqui. Eu também trabalhei em outros lugares como garçom. Como garçom, trabalhei, para quem é de Volta Redonda vai conhecer. Trabalhei aqui na costelaria, no Terrado. Trabalhei na oficina Birker, em Niterói. E também trabalhei como comim na Toca do Pintado, que é ali na subida do Bela Vista. Então, ó, é desde 2016 trabalhando nessa luta da noite. E vale a pena, tá, galera? Vale a pena. Vamos lá. A introdução, né? Aqui eu vi aqui o chamado da aula, né? O que faz um comim ser bom de verdade? Vamos começar pensando primeiro pelo lado. Quando a gente fala em atendimento, a gente tem normalmente aquele pensamento de pensar assim, o garçom que está me atendendo. A gente pensa geralmente só no garçom. Mas a gente tem que pensar aquela coisa do quem está ajudando o garçom por trás. Será que um garçom, eu, Isabela, eu atendo geralmente 8 mesas com 4 lugares, né? Uma praça. Com 4 lugares, 8 mesas, vai dar 32 lugares. Eu consigo atender 32 pessoas simultaneamente ao mesmo tempo? Não. Não de uma forma boa. Talvez aquele atendimento ruim, mas não é o que a gente procura, não é o que o estabelecimento gostaria. Então, quando a gente pensa no atendimento, a gente pensa no garçom, mas a gente esquece de pensar no cominho que está por trás. É ele que vai fazer o quê? Qual que é as funções dele? Ele vai preparar, ele vai organizar uma mesa. Vai chegar, em caso real, vai chegar uma formatura. Tende a chegar todos ao mesmo tempo. Chega 20 pessoas ao mesmo tempo com fome, com sede. Eu consigo trazer 20 e pegar 20 pedidos ao mesmo tempo? Eu necessito daquele comim ali, trabalhando em equipe comigo, que ele vai preparar e vai organizar uma mesa. Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô com uma colinha, gente. Ele vai recolher os pratos, ele vai recolher os utensílios, né? Ele vai levar, porque tem isso, a gente geralmente quando fala de comida, a gente pensa que o cominho ele só vai ir até a drinqueria e trazer o drink, ou ele vai ir até a cozinha e vai trazer a comida à mesa. Não, só isso. Não, só isso, tá? Ele auxilia o garçom durante o atendimento. Vou te dar um exemplo, que eu acabo tendo que dar o exemplo aqui do Vitória. A gente trabalha com cada talher e prato específico para a comida. Eu vou servir uma picanha, eu vou ter o talher específico de carne, eu vou ter o prato específico para carne, eu vou servir um peixe, eu vou ter também o específico. Então, o cominho, ele tá ali me auxiliando, né, atento comigo, porque enquanto eu tô anotando o pedido, ele vê a mesa 2 aqui é uma mesa comprida. 2, 3, 4, 5. A mesa 2 pediu picanha, talher de carne. A 3 aqui pediu peixe, talher de peixe. A Isabela vai lá pegar o pedido da bebida deles, a Coca, o Guaraná, o drink dele ali, ou vai no tote, né? Aqui a gente trabalha com maquininha lançando direto na mesa para agilizar o atendimento. Mas tem muito lugar que trabalha com PDV na parede. Então ela vai lá lançar, por que que ela... Vou te dar um exemplo, a Isabela não vai conseguir atender as 30 pessoas se ela tiver que lançar,
Fui lançar, fui pegar a comida, vamos supor, a cozinha pede 20 minutos para entregar um prato. Nesses 20 minutos eu posso estar fazendo todo aquele pedido de 32 pessoas, como eu dei o exemplo para vocês, e pegando a bebida. Eu consigo montar o prato. Aí chega a comida da pessoa e o prato não está na mesa. Então, tá um pratinho de petisco, por exemplo, que a gente tende a colocar primeiro na mesa para a entrada. Mas muitas pessoas vão direto para o prato principal. Então, o Kumin, que é atento, ele me auxilia nessa parte. E uma coisa também, né, da frase aqui, né, da aula 2. O que que faz o Kumin ser bom de verdade e um Kumin comum? O Kumin comum, ele executa. Ele espera, vou te dar um exemplo, eu tô atolada, sou o garçom no caso. Ele espera eu solicitar. Ele espera eu falar, ô fulano, pega para mim lá na mesa 2 dois pratos de refeição para carne, para 3, isso aqui, passa toda aquela informação para ele, aquela enxurrada de coisa que às vezes a pessoa não absorve, não consegue fazer tudo. E ele espera o comando. Um comim bom de verdade, ele observa, ele antecipa, entende? Ele fica ali no salão, o salão quando a gente diz é a área de atendimento, né? Ele fica ali no salão, mas ele está observando, ele está vendo que aquele cliente ali ele pediu um bolinho de bacalhau de entrada e pediu uma refeição depois. Ele terminou o bolinho de bacalhau, ele já antecipa que vai vir a refeição. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que trocar o prato. Ah, ele derramou alguma coisa aqui na mesa, ou a mesa dele sujou alguma coisa, farofa, alguma coisa. Ele vai lá e dá aquela limpada para mim enquanto eu estou fazendo outra coisa. Então, uma das coisas que é muito importante no Kumin é ele o quê? Saber trabalhar em equipe, antecipar o auxílio do garçom e pensar, vou te dar um exemplo, como o Felipe disse, muita gente, às vezes, que não é do meio, não sabe o que é um Kumin. Aqui no Vitória, muitas vezes os clientes, né, estão aqui, ele vê um cumim entregando um prato na mesa, ele pede pro cumim, você pega uma coca para mim? Aí o cumim fala, vou chamar seu garçom, porque eu não entrego, eu não lanço, eu só entrego, né? Então, a maioria das pessoas vê ele entregando, ele acha que ele é atendente, que ele é garçom. Então, a gente... Até me perdi porque que eu entrei nisso, perdão, gente. Entrei aqui e perdão. Mas, lembrei. Então, para quem não é do meio, não entende essa diferença. Mas uma coisa que, às vezes, como no início eu falei, né? A gente começa com atendimento pensando apenas no garçom. E o Kumin, muitas das vezes, o cliente, ele não vai saber o nome dele. E não porque ele não seja importante, mas é porque quando a gente começa um atendimento, a gente começa como? Boa noite, meu nome é Isabela, eu vou fazer o atendimento de vocês hoje. E aí, dá um andamento no atendimento. Eu me apresento. O Kumin não. Mas o Kumin para o gestor, para o Felipe, né, como ele disse que ele é proprietário, ele é Carlos Sefardin, para o gestor, quando ele recebe um feedback no Google, no Facebook, presencial, que vai lá, né, gente que a garçom chama de rasgar a seda. O cliente vai lá rasgar a seda para a gente, para o patrão. Que ele chega e fala, olha, o atendimento foi ótimo. Olha, muito rápido o atendimento, a comida, não sei o quê. O patrão, Felipe, né? Ele sabe. Isabela atendeu um mesão. Seu atendimento foi bom, se foi entregue pedido rápido, mesa limpa, aquela coisa até o final, foi só a Isabela que trabalhou? Não. Minha equipe de comida está alinhada. A equipe está trabalhando simultaneamente de um jeito. Como é que eu vou falar? A sinergia, Felipe? Seria a palavra uma sinergia. Então, de comida, eu acho que eu fico nessa parte. Quer que fale um pouquinho de garçom? Pra ele. Um pouquinho? Como é que é essa transição? O garçom, eu fui comim, né? Por que a gente primeiro geralmente começa com comim? Porque quando você é comim, você vai levar, vou te dar um exemplo, você vai levar um prato na mesa, um filé mignon com risoto. Você olha perdão, aqui que começou desculpa, gente, a ligação aqui no celular. Mas você vai levar o prato na mesa, então você não conhece. Você chegou aqui no Vitória no primeiro dia. Mas chega um cliente, eles pedem uma indicação, ou eles perguntam, como é que é a montagem desse prato? Já vem empratado? Você chegou para ser garçom, ele já é empratado? Não. Ele é guarnição separada? Você chegou hoje, você não conhece como é os pratos da casa, entende? Tem uma foto, tem explicação no cardápio? Tá, a maioria das coisas está especificada no cardápio, mas o cliente, ele gosta. Ele gosta de você falar para ele, explicar para ele, é a parte do atendimento. Então,
muita parte de participar de cozinha é isso, é aprender a bandejar, a levar alguma coisa na mesa, a retirar alguma coisa na mesa, a saber lidar ali com o cliente, né? Aquele boa noite, o jeito, a entonação que você tem que falar com o cliente, o respeito. E vamos assustar. Garçom, gente, a gente tem uma grande responsabilidade, muita gente não vê. Porque a gente tem a responsabilidade de começar o atendimento, a recepcionista geralmente recepciona o cliente, e aí ele senta na mesa. E aí você tem aquele trabalho de começar o atendimento com o cliente, de encantá-lo, né? De encantá-lo até o final. De se apresentar, de conhecer o cardápio da casa, de saber harmonizar uma comida com um vinho ou um drink, de conhecer o seu cardápio para você poder indicar uma dica que eu gosto da indicação é você fazer com uma pergunta. O que você indica aqui para eu comer? Você primeiro pergunta, você está pensando em petiscar, jantar? Você já ganha uma informação. Ah, estou pensando em petiscar. Aí você vai com uma outra perguntinha ali rapidinho. Isso não vira um questionário com o cliente, não, é bem rápido. Ah, e você tem preferência de proteína? Peixinho, uma carne? Ah, não, eu prefiro peixe. Aí você já sabe qual é o carro-chefe de petisco da casa, que você participou de comer, você já está de ligação, você vai, a isca de tilápia. O bolinho de bacalhau, tá? E o trabalho do garçom, gente, não é apenas anotar e entregar o pedido, tá? É como eu disse, a gente começa com o encantamento do cliente, aquela coisa de fazer o cliente retornar. Quando ocorre algum problema, a gente tem que ter o jeito de resolver. Às vezes, se for alguma coisa que não está da sua alçada, você procura a gerência, procura os donos, mas na maioria das vezes é a gente que resolve, tá? E aí tem todo tipo de cliente, tem cliente maravilhoso e tem aquele cliente um pouquinho mais difícil, ó. Respira, 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 respira. E você vai estar trabalhando todo dia. Cada dia você cria um novo contorno de objeção, né? Uma nova forma de abordar aquele problema. Você vai ficando com a cartilha cheia, tá? Uma coisa excelente do garçom é o que, Felipe? Coisa excelente. Uma coisa mais gostosa que vale toda essa responsabilidade. O aqué, gente. Os 10%. Se você faz um ótimo serviço, se você serve bem o cliente, indica ele sai satisfeito, a probabilidade não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas a probabilidade de alguém que foi muito bem atendido não pagar essa comissão para você é muito pequena. Muito pequena. E, ó, dá para fazer uma graninha boa. Vale a pena. Tem muita responsabilidade, mas vale a pena financeiramente. Alguém tem alguma dúvida? Felipe, quer alguma coisa para eu falar? Eu quero. Fala. Tô curioso. Diga. Eu vou. Deixa eu ver se. Ele tá aqui do meu ladinho. Deixa eu botar aqui. Eu vou falar e depois Tá. você pode abrir novamente. Parece até que você leu meu material de aula hoje. Impressionante. Eu não te mandei intencionalmente, mas parece que você leu. Ó, parabéns. E você adiantou algumas coisas que eu vou trazer, eu vou reforçar, mas eu quero que você me diga. Tem jeito certo de levar a bandeja? Tem mais de uma maneira? Hoje eu vou falar de duas maneiras aqui que eu sei. Mas qual é o jeito que você faz? Vocês mutaram o microfone. Vamos lá. Aí, Liguei aqui, ó. foi. Vou pegar esse caderninho aqui, ó. O jeito tradicional é, ó. Se você carrega aqui, pulso. Tá dando para ver aí, gente? Você trabalha pulso aqui, o peso fica todo aqui. Vira, você não consegue, ó como é que, ó o trabalho. Ó, agora aqui, ó. Você coloca as coisas aqui, ó. Tá vendo o dedinho? Ó, tô passando no meio de um monte de gente. Vou servir na mesa, viro para mim, sirvo o cliente. Vou tirar alguma coisa, volto para cá e sou. Mágica. Ai, Quero palmas. Eu vi o Rafael, cadê minhas palmas? Ai, opa, fiz caquinho, ó. Tá vendo? Não tem bandeja, geralmente a gente tem uma bordinha aqui que segura para não acontecer isso aqui, mas isso aqui é a vida real. Mais alguma dúvida, Lipe? Eu tenho uma, Isabela. Tá me ouvindo? acho que alguma. Rafael levantou a mão. Diga, Rafa. Tá ouvindo?
Vocês estão me ouvindo? Peraí que eu vou ter que aumentar o volume. Repete, por favor. Oi, estão ouvindo agora? Tô sim. Qual foi a coisa mais importante que você teve que aprender para poder sair de Kumim e ir para garçom, né? Qual é a parte mais complicada desse trajeto? E, e o que você mais gosta hoje do seu dia a dia no trabalho, né? Aqui temos pessoas que querem seguir essa carreira também. Olha, uma das coisas que me fez, eu tive, né, que aprender a ser é ágil. Você tem que ser ágil. E você tem que conseguir administrar várias coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa saber que o pedido da mesa 5 está saindo, mas chegou um na mesa 10, que o drink que você lançou lá na 12 ainda não veio. É aquela coisa de conseguir administrar várias coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu aprendi, por incrível que pareça, quando eu era mais nova, eu era tímida. Era aquela pessoa que, juro pra você, Felipe, juro pra você, eu era tímida. Eu, na escola, essas coisas assim, não era abelha rainha, era aquela pessoa quietinha no cantinho, estudava, tinha minhas amiguinhas e tudo, mas uma apresentação na turma, Isabela gaguejava, eu não conseguia falar, ainda gaguejo porque eu falo muito rápido. Mas uma coisa que eu aprendi com essa profissão e que eu gosto muito foi a questão da comunicação, de aprender a me comunicar, aprender a também aquela coisa, igual eu falei, do contorno de objeção rápido. Sabe, quando alguém fala alguma coisa para você, você tem que estar rápido. 1, 2, resposta. Aquela coisa do pensamento rápido, a comunicação e que eu gosto de pessoas, né? Eu adoro pessoas. Eu tenho muitos clientes aqui que viraram amigos, que tem WhatsApp, que chamam para churrasco na casa. A gente conhece muitas pessoas, a gente faz muito network, tá? O Felipe aqui sabe, já recebi muitos propostas aqui para me roubar dele, tá? A gente faz muito network, a gente conhece muitas pessoas também, conhece muitas pessoas legais. A gente vira uma família, né? Que a gente passa muito tempo junto, então a gente vai virando uma família. Né, dona Carla? Minha patroa tá aqui. Mais alguma coisa? Alguém da turma? Maria. Eduarda. Maria Eduarda. Fala para mim, Maria. Bom, gente, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Essa aula, ela tem uma questão mais técnica, né? E a aula passada foi mais comportamental. E eu gostaria de saber uma questão que não ficou tão claro para mim na aula passada, que é uma questão sobre o comportamento, que é qual a postura esperada de um cumim quando a gente está lidando com uma situação que a gente pode chamar de desagradável, quando o cliente tem um temperamento um pouco mais estressado, quando está prestes a alavancar a situação, como que um cumim pode contornar essa situação e fazer com que a principal parte do cumim seja feita, que é a agradar o cliente. Tá. Maria, primeiro vou tentar te ambientalizar. Muito, muito difícil, muito raramente, esse problema com o cliente vai passar pelo comigo. Porque o atendimento ali, o tete-a-tete inicial é com o garçom. Então, geralmente, quando tem algum problema, o cliente ele informa para o garçom, ou ele briga, né? Quando acontece, como você falou, quando chega num cliente num ápice, assim, é com o garçom. E aí, foi o que eu falei um pouco anteriormente. A gente procura aprender, né, com o tempo. Tem coisa que a gente só aprende com o tempo, mas a gente sempre tem que manter a calma. Aquela coisa do literalmente respira. Se você vê que você não vai conseguir, ou que for uma coisa que é um desconto, um problema, um cancelamento, tipo, não é da sua alçada, você não tem alçada para fazer, você vai procurar a gerência, vai procurar o proprietário, né? Mas o cumim é muito, muito, muito difícil isso acontecer, isso uma experiência. Eu comecei a trabalhar com garçom com 16 anos, de cumim, né, com 16 anos. Em 2016, nós estamos em 2026. Então, tem 10 anos. Fui cumim por muito tempo, fui garçom, fui recepcionista, trabalhei em vários ambientes da noite. E tem alguns casos que é muito difícil acontecer com alguma função específica. Consegui te explicar ou ainda ficou alguma dúvida? Sim, muito obrigada. De nada, mamãe. Mais alguém? Não? Não. Acho que não. Então muda esse Gente, deixa eu me despedir.
Gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer. Felipe, se quiser, pode me convidar outras vezes. Vai ser um prazer aqui ficar com vocês. Se tiver alguma dúvida que não aconteceu aqui, passa pro Felipe. Se o Felipe não souber, ele pergunta para mim e eu passo para vocês. Foi um prazer, tá? Ó, beijos. Espero que vocês sejam meus futuros companheiros aí de profissão. Tchau, tchau. Show. Bom demais, né? Olha aí. Gostei demais, Isabela. Obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado, pela contribuição. Foi muito bom para mim e com certeza foi melhor ainda para quem está se preparando para o mercado de trabalho, que quer ter conhecimento de gente que sabe de verdade, né? Então, muito agradecido. Agora a Isabela vai para o curso dela, passou aqui rapidinho só para fazer essa participação e vai seguir para o curso dela. Gente, se ficar alguma dúvida, pode anotar aí, depois vai me mandando que eu vou responder tudo para vocês. Não quero deixar ninguém com dúvida, porque dúvida é dívida. Dúvida é dívida. Então não quero ninguém ficando com dívida de dúvida, tá bom? Agora vamos começar a apresentação de fato, né? Eu fui só hablando e não trouxe a apresentação para vocês. Como eu disse, o feedback da aula, vocês pediram, a gente ouviu, mais interação. Tá aí, Isabela, e os próximos slides vocês vão perceber que está mais rico ainda o material. Hoje a aula é sobre olhar com atenção e treinar o olho antes da mão. É aquela velha história da visão periférica, né? Que eu vou trazer isso mais amplamente ao longo da aula. Aquele esclarecimento que eu fiz para vocês, o curso não é só para Vitória, não é exclusivo de um restaurante. Volta Redonda e região precisa de gente boa trabalhando, gente preparada. Então, é para toda a região, Volta Redonda, Barra Mansa, para Pinheiral, Barra do Piraí, todo mundo que precisar vai estar, espero, nos próximos cursos, ter mais inscritos ainda, mais gente participando e preparar mais gente. E vamos começar falando de... A gente deu uma pincelada nisso na aula passada, né? E eu tenho que retomar esse assunto, que é o mise en place. Eu vou mostrar, a ideia é mostrar para vocês 2 vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir clicar nos 2 ou se vai ser somente um, mas 2 vídeos que eu busquei no YouTube, apresentando para vocês, já que a gente não vai ter a mesa montada aqui, a ideia é trazer no vídeo um pouquinho desse material. Do que é a mesa bagunçada, do que é a mesa montada, onde fica cada coisa, onde são... Quais tipos de talheres, eu vou trazer isso para vocês também. O checklist visual da mesa, que é uma coisa que vocês vão ter que ter na veia, na mente. Isso. E deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo aqui, ó. Agora ficou bom. Agora abriu. Abriu? Agora voltou. Putz. Tinha aí. Assim ficou melhor. Olá, tudo de garçom. Vou dar uma Tá dica. funcionando. Hoje a dica vai ser sobre o mise en place. O que é o mise en place? É a preparação da mesa antes da chegada do cliente. O Adriano vai montar essa mesa. Primeiramente, o prato no centro da mesa, junto com o guardanapo. À direita, a faca de mesa. À esquerda, o garfo de mesa. A taça de vinho na ponta da faca da mesa. A taça de água à esquerda da taça de vinho. O pratinho de couvé e a faquinha de manteiga. Essa é a montagem à la carte. O que é à la carte? É quando o cliente escolhe o que vai comer no cardápio, à la carte. E aí, gostou da dica? Quer saber mais? Entre no nosso site.
essa, né, ela mesmo falou, né, uma dica de uma formação de mesa à la carte, né? Não é claro, num restaurante que vende à la carte, que tem esse tipo de serviço, o ideal é que seja dessa maneira. No entanto, não há uma obrigatoriedade exata de ser dessa maneira. Isso vai depender sempre do restaurante que você trabalha, do que é servido, quais são os pratos, qual é o cardápio, se for um restaurante só de massa, se for um restaurante só de peixe. Então, a formação da mesa depende do cardápio, dos produtos que tem no restaurante. Mas, a título de conhecimento, é importante que vocês saibam qual é a formação mais tradicional. Foi justamente essa que eu apresentei para vocês. Aqui na imagem dá para ver um pouco. Rafa, dá para ver meu mouse aí? Dá. Dá, Dá. né? Prato ao centro, garfo à esquerda, faca à direita, taça à frente, prato de couvé aqui. E essa seria uma formação mais tradicional. No entanto, há diversas formas de formação, mais completas, menos completas. Vai ser de acordo com o cardápio e o tipo de produtos que tem no seu restaurante. Então, começou a trabalhar em algum lugar, procure se informar, entender, ver todos os tipos de talheres que tem na casa. Às vezes tem restaurantes que só tem um tipo de talher, mas vai ter restaurantes também que vai ter, de fato, todo tipo de talher. Então, vocês têm que entender qual é o tipo de talher para cada tipo de refeição. Aqui, a gente traz a colherzinha pequena, é de café, a colher média, de sobremesa, a colher grande, de sopa, o garfo pequeno, de sobremesa, o garfo com essa entradinha aqui é o garfo de peixe, o garfo, todos retos, é o garfo principal para refeições comuns. A faca, com esse corte diferenciado aqui, ó, é a faca de peixe. A faca grande é a faca principal. Além dessa faca grande aqui, vai ter uma faca um pouquinho menor, que vai ser a faca de sobremesa ou a faca de manteiga. E também vai ter aquela faca um pouco maior, com cabo de madeira, que vai ser a faca de carne. Então, a variedade é grande, vai depender do que o restaurante que você vai trabalhar oferece, mas é importante que você saiba o checklist visual da mesa, para ver se está tudo lá, conforme esse mesa plástica que eu mostrei no vídeo, e expliquei vocês pela imagem. E ver também se todos os tipos de talheres para refeição existem na casa e se são utilizados todos. Se forem utilizados todos, você vai ter que verificar de acordo com a refeição que a pessoa for comer, você vai ter que entender como montar essa mesa, tá bom? Tá claro? Deu para escutar tudo direitinho? Deu para visualizar o vídeo? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Show. Valeu, Vitor. Valeu, Rafa. Então, se qualquer coisa, mandem no chat. O Rafa vai me falar, porque eu não estou visualizando o chat aqui direito. Mas qualquer coisa, pode mandar no chat que eu respondo também, tá? O Rafa me complementa. Checklist visual que eu quis trazer para vocês. Os 7 pontos de uma mesa pronta. 1, toalha. Nem todo restaurante usa toalha. Os que utilizarem, toalha tem que estar sempre bem esticada, limpa. O prato, centralizado. O garfo, à esquerda. Esse é o maior erro nas formações de mesa. Nem sempre as pessoas colocam o garfo à esquerda. O comum é as pessoas colocarem à direita, né? Mas na formação mais tradicional é à esquerda. A faca e a colher à direita. Aqui o número 4. A taça fica à frente, do lado direito. O guardanapo, quando é aquele guardanapo de pano, né? Fica mais recuado, mais próximo do cliente. E sal e pimenta, mais recuado também, do lado direito. Essa seria uma formação tradicional. Claro,
Nada impede, de acordo com os costumes da casa que você for trabalhar, de acordo com os itens que a casa que você for trabalhar, o restaurante que você for trabalhar, disponibilizar, que isso mude. Mas, a título de conhecimento de todos, é importante que você, como Kumin, saiba fazer o mise en place mais tradicional, e essa seria a formação mais tradicional. Lembrando, mise en place é sempre a preparação da mesa para receber a refeição. Há também o mise en place de cozinha, que é a preparação da cozinha para realizar para preparar um prato. Então, é tudo preparado antes. A pimenta fica aqui, a carne fica aqui, os molhos ficam aqui, para tudo preparar o prato o mais rápido possível, não haver perda de tempo. O mesmo serve para o salão, que é justamente a formação do mise en place de mesa pronta. Então, esse é o checklist visual. Vocês vão receber esse material também. Isso é bem legal. O erro mais comum de todos, como eu disse, é colocar o garfo à direita, quando, na verdade, o correto é o garfo à esquerda. Grave para sempre. Garfo sempre à esquerda. Complementando também esse tema que eu pincelei na última aula, né? Que é o desbaste, tirar os pratos usados da mesa. Parece simples, mas tem uma técnica. Para ilustrar isso, eu vou falar primeiro de uma situação real e depois eu vou trazer para vocês um vídeo. Situação real. A mesa que ficou constrangida. João termina a sua refeição, mas só que a Maria ainda está comendo. O Kumin tira somente o prato do João. Maria fica sem graça, come rápido e não pede a sobremesa. Esse é um exemplo de erro que provavelmente todo mundo que já comeu fora já viu esse tipo de situação. Parece que o Kumin está acelerando ali a retirada dos pratos para todo mundo acabar de comer rápido e liberar a mesa logo. Essa não é a ideia. A ideia é que faça tudo parte de um rito para a pessoa, para o cliente consumir tudo que a casa pode proporcionar, entrada, prato principal, sobremesa e o cafezinho. Então, não há necessidade de acelerar ninguém que está comendo. No caso aí, a gente só tira os pratos quando todo mundo acabou de comer. Quando todo mundo da mesa acabou de comer. Acho que eu vi que alguém comentou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, foi a Raina que entrou. Aí ela só avisou que Tá entrou. bom. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, tá? Eu não sei se você chegou agora, mas se você chegou agora, fica tranquila. Eu vou passar o material para todo mundo. E a gravação da aula dando certo, eu vou disponibilizar a gravação da aula para você pegar os momentos anteriores, tá? Agora vamos ao vídeo para demonstrar um pouco do que é essa retirada dos pratos da mesa. Vai estar na descrição do vídeo sobre um assunto da mesa do convidado. Você está aqui com então você vem com ordem, tem que ter essa limpeza. O que esse rapaz vai trazer para a gente? Ele não vai trazer só o ato da retirada, ele vai trazer também uma situação que é um erro que acontece muito comumente, que às vezes o Kumin ou o garçom está limpando ali as mesas e ainda tem alguém comendo. E aí o garçom vai lá e quer limpar a mesa que a pessoa está comendo com álcool ou com um líquido qualquer. E aí isso não pode acontecer, porque acaba que muda o olfato, pode atingir o alimento. Então, é uma coisa que não acontece. Vou deixar ele ilustrar com o vídeo aí. Higienização constante. Então você vem com álcool e pano. Geralmente o que você faz? Você limpa as mesas que estão à sua volta. Você limpando as mesas à volta do cliente que estão desocupadas, aí sim, você pode fazer a higienização, manter o padrão da limpeza. Agora, se o cliente estiver degustando o que o prato que ele pediu, estiver ali se alimentando, você jamais deve chegar e fazer isso. Dá licença de jogar o álcool ali e limpar, é só um pouquinho. Tem garçom que ainda pede, levanta seu prato, por favor, senhora. Tem garçom que ainda faz isso. Isso não deve ser feito. O cliente está comendo ali,
Se você jogar álcool ali na mesa dele, vai interferir no aroma do alimento, vai interferir ali naquele sabor que ele está tendo, o tempero, isso vai dar uma alteração no olfato, não é interessante. Então, garçom e garçonete, ficar atento a isso, se aproximar da mesa quando for solicitado, e se vê que a mesa está com muito item, muita sujeira, ele pode se aproximar e perguntar: senhor, senhora, deseja que eu recolha alguma coisa da sua mesa? Ali ele vai dar uma recolhida. Fora isso, atenção, padrão no atendimento, que esse cliente vai voltar, esse cliente vai ser bem-vindo e sempre vai estar no estabelecimento. Fica mais essa dica para os colegas, garçons, garçonetes e atendentes, para que possamos cada vez mais ter uma profissão valorizada e reconhecida no Como eu disse, ele trouxe aí a situação da limpeza da mesa, né? Que de fato você não deve limpar a mesa enquanto tem alguém comendo ainda. E a situação também que não se deve retirar os pratos enquanto ainda tem alguém comendo. Além disso, mais uma situação real que eu queria trazer para vocês. A garrafa que ficou vazia na mesa é igual a dinheiro deixado na mesa. O cliente esperou, ninguém percebeu, ele foi embora sem pedir mais nada. Ou seja, itens que ficam em cima da mesa, a garrafinha, a latinha de refrigerante, ou o prato, depois que todo mundo terminou de comer, precisam ser retirados. O prato que fica, a garrafa que fica, o copo que fica sujo, sem ser retirado, depois que todo mundo acabou de comer, acarreta no cliente não ter vontade de pedir mais coisas. Então, essa é uma questão muito importante do Cumim, que é ficar atento a isso. Garrafa vazia, faça uma ação imediata. Chega no cliente, pergunta se pode retirar, retire, pergunta se pode trazer algo mais e, se puder, já passa o pedido para o garçom levar o quanto antes um novo pedido para o cliente. Então, sempre atento a esse tipo de situação que parece boba, mas no final do dia é o que faz o atendimento ser de excelência ou não. Então, regras do desbace. Esperar todos terminarem, perguntar sobre a nova rodada, perguntar antes de retirar, levar direto para o sideboard ou a copa, ou o lugar específico do seu restaurante de retirada de pratos. E se for limpar a mesa, sempre usar um pano específico, ter cuidado com o pano não esteja muito sujo, com a apresentação desse pano, que isso faz diferença também. E aí a Isabela já introduziu, já trouxe para a gente a questão da bandeja, né? Eu fiz questão dela falar um pouquinho, porque é uma coisa que eu já vi fazerem de várias maneiras, e aí eu conhecia de duas maneiras, que a primeira maneira é um pouco mais alto, na altura do ombro, e a outra maneira é a bandeja na linha de cintura. Eu vou trazer um vídeo especificando cada situação, e é importante que vocês entendam que há várias maneiras, e você vai ter que entender que há a maneira de acordo com o peso das coisas que você está levando, se você está num ambiente mais vazio, mais cheio, e a forma que você se sentir mais confortável, claro, né? Então, quem sabe usar bandeja já parece profissional antes de falar. Como segurar certo? Palma aberta, dedos espalhados, cotovelo 90 graus. Essa é uma das maneiras. Vou trazer os vídeos agora. Primeiro esse vídeo aqui. E aí, galera, beleza? Aranha. Para você ter o melhor equipamento. Mão no centro da bandeja. Bom, primeira coisa, mão no centro da bandeja, assim, ó, como se fosse uma aranha, para você ter o melhor equilíbrio na hora de carregar ela, porque na noite vai ter os convidados, vai ter os clientes, clientes vão puxar a cadeira, vai ter vários obstáculos pelo caminho, uma escada para você subir, então é bom que você tenha um bom equilíbrio na mão. Se você for levar ele com a mão fechada, seu equilíbrio não vai ser tão bom assim, a bandeja vai ficar balançando na sua mão
O jeito mais tradicional de se carregar a bandeja é aqui, ó, na altura do peito, que você já exibe o produto que está sendo vendido para o salão, para mais clientes. E assim podendo evitar lesões, porque como você carrega muito peso na bandeja ao longo do tempo, só essa posição aqui vai doer muito o seu braço. No final da noite você vai estar com o braço quebrado. Agora, pessoal, eu vou te mostrar a melhor forma de colocar as coisas em cima da bandeja de um jeito equilibrado e que não vai ocorrer o risco de derrubar durante o caminho. Você sempre vai colocar os produtos o máximo distribuído possível para que o peso fique equilibrado e você consegue fazer as manobras. Outra dica muito importante também, pessoal, é na hora de estar andando no salão. Vai ter clientes que vai querer puxar o copo da bandeja falando, esse aqui é meu. Você vai ter que ter total cuidado com isso na forma de tratar o cliente e na hora de segurar a bandeja, porque na hora que ele tirar o copo, você vai ter o desequilíbrio da bandeja. Então você tem que ter essa habilidade a mais para conseguir não derrubar os produtos. Outra dica muito importante também, pessoal, é nunca pegar na boca do copo. Nunca se deve pegar aqui. Sempre do meio do copo para baixo. Assim o cliente vai poder ver que você está tendo um cuidado a mais com a higiene pessoal. E galera, se gostou desse videozinho, não esquece de se inscrever aí embaixo no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei. E comentar aí também mais uma dica de vídeo. Esse foi um vídeo bem ilustrativo, bem didático, né? Eu acho que ele traz umas boas dicas, tem um bom som, tem uma boa imagem. Esse vídeo foi bem legal mesmo. E eu vou trazer mais um que complementa a esse vídeo, mas sem tirar o valor do primeiro, é só um complemento mesmo. Estou aqui com mais um vídeo para a gente poder... E esse vídeo é do mesmo rapaz que fez o outro vídeo, que o som dele não é tão bom. Eu reparo que ele grava com o celular que não é tão bom. Então vamos se atentar à imagem em si, que eu complemento depois com a fala. Dar as dicas para os colegas garçons. Esse aqui é um instrumento importantíssimo na vida do garçom, a bandeja. A bandeja, geralmente, ela é de dois tipos. Tem ela de aço inox, onde o garçom usa com um foguinho branquinho. Depois em outro vídeo eu vou mostrar esse fogo. E tem ela esse padrão aqui de restaurante, de lanchonete, muito usado ultimamente. Ela é antiderrapante, geralmente não deixa o copo escorregar, não deixa o tecido cair. Essa é uma das melhores bandejas que tem hoje em dia nos estabelecimentos. A bandeja jamais ela deve ficar abaixada. Ela não é para andar assim, não é para andar debaixo do braço. A bandeja é sempre na posição em L, você está andando para no salão. Quando ela não estiver na sua mão, ela está descansando sobre a mesa ou no balcão. Outro ponto que eu gostaria de falar, aproveitando essa parte da bandeja, é sobre o recolhimento de copos. Jamais um garçom deve recolher os copos assim. Isso aqui não existe. Se você fizer isso, vai estar demonstrando para o seu cliente, para o seu convidado que for no evento, a falta de higiene, a falta de praticidade. Por mais que demore, você acha que demore, mas o garçom prático não tem demora, recolha de um a um. Disponha na bandeja, organizadamente, coloque em ordem, de forma que você vai levar lá para a copa totalmente em ordem. Outra dica, dentro do possível, recolha só um tipo de coisa. Vai recolher copo? Só copo. Vai recolher prato? Só prato. Não faz aquela mistura, fica feio. Às vezes você pega papel também, joga em cima, a bandeja fica parecendo o quê? Uma lixeira. Jamais isso. Então vamos fazer isso aí, tudo em ordem, tudo organizado. Fica bem para o convidado ver, fica bem para o cliente ver, fica bem para alguém ver. Aquele ali é um profissional, é uma profissional. Então você, garçom, garçonete, atendente, fica essa dica, pega a bandeja e bom trabalho a todos. Legal, não sei se deu para escutar bem. Deu para escutar melhor esse, Rafa? Como é que foi? O áudio? Deu. Foi bom. Ele trouxe também dicas bem práticas e didáticas aí para você, sobre postura, sobre como manusear a bandeja, sobre nunca deixar a bandeja debaixo do braço, quando não estiver levando itens, deixar a bandeja no lugar reservado a ela. Todo restaurante tem um lugar reservado para a bandeja. Então são dicas práticas que, mais uma vez, passam em branco quando você
estar como um cliente num restaurante, mas quando você está trabalhando, você precisa ter esse conhecimento. Aí, ainda sobre a bandeja, né? A entrega, a sequência de entrega do prato. É quase um checklist também para você não se perder, para você ter sempre em mente. É claro que no momento é um checklist, né? Mas depois entra completamente no automático e você não precisa ter um checklist anotado no celular ou uma colinha no bolso. Mas talvez nesse primeiro momento seja importante você entender que você tem que conferir na expedição o pedido, o prato está correto. O que é expedição? É a saída da cozinha ali, normalmente é um quadradinho que tem, onde a cozinha coloca o prato pronto, com a boletinha impressa para você, você, garçom, futuro garçom, levar para a mesa do cliente. Então você vai chegar lá na expedição, vai olhar o prato, vai conferir se a boleta está batendo com o prato que está ali, se a apresentação está toda certa, se a borda está limpa, pegar a bandeja, distribuir o peso e se preparar para levar o prato e todos os itens que o acompanham. Quando você estiver chegando à mesa, você vai se aproximar pela direita, discreto, sem interromper a conversa do cliente. Você vai confirmar, se for possível, aqui no Vitória tem o nome do cliente na boleta, mas nem todo lugar tem. Então você confirma o prato, o nome do prato, o lugar que você está entregando, confirma com o cliente se está tudo certinho. Às vezes esse 2 segundos que você vai parar perguntando isso é o suficiente para evitar um problemão depois. Você vai, com todo cuidado, sem barulho, sem inclinar o prato, colocar o prato devidamente à frente do cliente e, por fim, verificar se está tudo certo na mesa. Se falta chegar algum prato, se não falta, se você vai... Mas quantas viagens você vai fazer na cozinha para confirmar se está tudo certo, para entregar todos os pratos e ninguém ficar desamparado ali naquela mesa. Sempre necessário, é claro, você vai chamar um garçom, mas tudo que você puder resolver com transparência, com qualidade, pode fazer você mesmo, porque vai ser um adianto a todos. Como eu disse, 2 segundos de pergunta, evitam 5 minutos de confusão. Esse é o parmegiana, correto? Seu Rafael, esse é o parmegiana. Esse é o prato que o senhor pediu mesmo, está certinho? E aí você entrega e evita uma confusão depois. Por qual lado chegar? Uma dúvida, não é nenhuma dúvida, né? É uma novidade, né? Pela esquerda, nunca, pois o braço vai estar cruzando na frente do cliente. O correto é você chegar sempre pela direita, num movimento livre e discreto. Uma situação real, né? Que já aconteceu aqui e acontece em outros lugares também. Comi, chega à mesa, pousa o prato à frente do cliente sem falar nada. O prato era da mesa vizinha. Isso gera confusão, constrangimento, cliente satisfeito. O que fazer para evitar isso? Sempre antes de pousar o prato, sempre antes de entregar o prato, confirma se o prato X, se é a parmegiana, é do cliente Y. Sempre confirma para não haver dúvida. E uma lição, né? Confirmar o pedido não é desconfiança do cliente, é cuidado com ele. Então, se você achar que o cliente não tem certeza daquilo, você vou conferir com o garçom. Se você não tiver certeza do prato, confere com o garçom antes de entregar, porque isso evita um problemão. 3 erros que todo iniciante comete e que você já não vai cometer. Retirar o prato cedo demais, ou seja, você vai esperar que todos terminem. Servir pelo lado errado, você vai sempre servir pela direita. E ignorar o copo, né? Você vai sempre ter a visão periférica e recolher tudo que for possível na mesa. Copos, pratos quando todo mundo acabar de comer, garrafa vazia, tudo que você puder recolher, você vai recolher para evitar qualquer tipo de situação. Situação real. Estou sempre buscando trazer situação real para complementar.
Família de 4 pessoas, jantando no sábado cheio. 2 crianças terminaram o suco rápido, os copos ficaram vazios por quase 10 minutos, porque o Cumim da praça estava sempre olhando para a própria mesa que ele estava servindo, sem varrer o salão por completo. A mãe das crianças reclamou com o garçom e a avaliação do restaurante no Google caiu. Aquele negócio, ficou lá na mesa, o prato, o copo, a pessoa querendo mais coisa e, na verdade, incomodada ali com aquele prato sujo, aquele copo sujo. Então, o que é necessário? Visão periférica constante. Mesmo enquanto atende uma mesa, o Cumim precisa varrer o salão com os olhos a cada poucos segundos. Um detalhe pequeno, ignorado por poucos minutos, pode gerar uma avaliação pública negativa que fica online durante anos. A Isabela falou um pouco disso, né? Da atenção, da agilidade do Cumim e da responsabilidade também. É muito importante que vocês entendam que a equipe tem que trabalhar em sinergia, se entender, para no final todo mundo sair com o joinha de ótimo atendimento. Não adianta só o garçom atender bem ou só o Cumim fazer o seu trabalho atendendo bem, para todo mundo sair lá com os 10% que será dividido entre todos no final. Então, isso precisa ficar muito atento entre vocês, entre Cumins e garçons, para tudo sair da melhor forma. E o que fazer quando o cliente é difícil, né? A Maria também já adiantou esse tema, perfeito. E eu vou trazer isso para vocês. Cliente mal-humorado, não tem jeito. Não adianta você querer responder um distrato do cliente com outro distrato. Faça o seu, mantenha o sorriso, o padrão de atendimento. O seu trabalho não muda. Só o cliente que muda de ideia. É uma frase de impacto aí para você, que isso é vida real. Às vezes o cara chega com um problema, traz para você um problema de fora, e aí você não vai ter jeito. Você vai ter que lidar da melhor forma, com um sorriso no rosto, mantendo o padrão de atendimento, para ele mudar a ideia dele sobre o dia dele, né? Sobre o dia dele, no final das contas. Então, encontrou o cliente mal-humorado? Mantenha o tom respeitoso, a postura profissional, independente da atitude do cliente. Lide internamente. Você já vai comunicar isso ao garçom, ao gerente, ao proprietário, dizendo, olha, aquele cliente ali está com alguma questão, eu não estou sabendo lidar muito bem, me ajudem a contornar isso, porque eu tenho certeza que vai todo mundo se movimentar para fazer o cliente mudar de ideia. Vai todo mundo ter uma atenção maior com aquele cliente ali, para não correr nenhum tipo de erro e agravar a situação. Então, é sempre bom a gente se comunicar, transparência. Outro tipo de situação é aquele cliente que já no início do atendimento já fala, eu não pago 10%, estou fora de 10%, e aí vai da mesma mentalidade. Mantenha o padrão, mantenha o atendimento de excelência, porque isso não depende da gorjeta, depende da postura do Cumim, do garçom, e isso com certeza já é meio caminho andado para mudar a opinião do cliente. Então, você mantém um padrão de excelência, mostra a segurança do seu atendimento, uma frase, senhor, por favor, não se preocupe, estamos aqui para te servir bem, independente dos 10%, e você mantém seu atendimento. Então, hoje vocês treinaram, hoje eu trouxe para vocês mise en place, o desbace, questão da bandeja, 3 erros clássicos e situações atípicas. Procurei trazer para vocês vídeos, procurei trazer para vocês depoimento, exemplos práticos. Eu queria saber se era isso que vocês esperavam, se vocês ficaram com alguma dúvida. Acho que eu consegui até trazer algumas respostas aí a dúvidas que a Maria trouxe, outras pessoas trouxeram. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem, por favor, mandar no chat ou abrir a dúvida aqui comigo, porque eu estou completamente à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer outra situação que possa ajudar vocês nesse momento. Valeu, Vitor, obrigado. Estou vendo as palmas aí, galera, obrigado.
Rafa, você quer complementar com algo mais? Você acha que tem algo para complementar nesse momento? Gostei bastante aí da dinâmica dessa segunda aula. Acho que deu bastante exemplo, mostrou os vídeos ali, acho que ficou bem legal. Muito bom ver a experiência da Isabela também, né? Que ela está acostumada a lidar ali no dia a dia. Acho que isso foi muito bom para o pessoal aqui que quer aprender e seguir essa carreira. Perfeito. Maria, Vitória, Letícia, Vitor, Raina, Basílio. Então, obrigado a todos. Eu vou compartilhar mais uma vez com vocês um formulário de feedback. Eu vou compartilhar com vocês, dando tudo certo com a gravação do vídeo. Vou compartilhar com vocês o vídeo, o material da aula também, tá? Letícia, pode falar. Se você quiser trazer aí no... Não sei se apertou sem querer. Se quiser escrever, pode escrever também. Pode ter apertado sem querer. Tá bom. Então, vou ficar mais um minutinho aqui, mas já de antemão agradeço vocês, agradeço a presença